Louvado seja Deus. Primeiro agradecer ao pastor Miranda, a liderança da igreja, por me conceder essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor. Certeza que você que tomou essa decisão de estar nesse encontro com Deus, porque você tem sede de Deus, você quer conhecê-lo, quer estar mais perto dele. Não tem coisa melhor do que nós conhecermos a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos em um mundo que as coisas se tornou relativa. A verdade se tornou relativa. Não existe mais um amor sincero do mundo. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Aleluia. Deus continua nos amando da mesma forma, independente do tamanho do seu pecado, independente daquilo que você fez de mais absurdo. Talvez você pense assim. Deus continua nos amando. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que espera pelos seus filhos. E nessa manhã eu quero compartilhar com você essa parte do encontro com Deus, que é voltando-nos para o Pai. O texto da Bíblia é aquele que fala do filho pródigo. Quem já leu? Filho pródigo. Texto conhecido. Texto que fala poderosamente aos nossos corações. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24. Mas antes, nós vamos orar ao Senhor. Bem, já oramos, né? Nosso pastor já orou, mas eu quero também fazer uma oração neste momento. Quero que você curva a sua cabeça, fique de pé, curva a sua cabeça, onde você está, e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós estamos aqui, Senhor, com o único objetivo de aprender da Tua palavra, ouvir a Tua voz, termos um encontro com o Senhor. E neste momento nós pedimos que o Senhor esteja colocando os Seus anjos, como já está sobre este lugar, que os Teus anjos estejam, Pai, operando maravilhas no nosso meio. Ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja realmente fazendo toda a palavra que está sendo ministrada neste encontro com Deus, que essas palavras sejam frutíferas, e as pessoas que aqui saírem, elas vão sair conscientes de que Deus o ama, de que Deus tem um plano poderoso nas suas vidas, que o Senhor é maravilhoso, de que nós não podemos ficar sem a Tua presença, nós não podemos ficar longe de Ti, porque o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a fonte da esperança. Em nome de Jesus, papai, esteja conosco, nos ensina, nos dê sabedoria. Ó Deus, esconda-me atrás da Tua cruz, pela Tua misericórdia. Eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor, a ministrar, mas eu tenho o Espírito, é aquele que está conosco, é aquele que vai nos instruir, é aquele que vai operar maravilhas no nosso meio, é aquele que vai fazer, Pai, o pecador se arrepender, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti nesta manhã, nós suplicamos a Tua graça, nós suplicamos a Tua misericórdia, nós suplicamos o Teu perdão. Oh Pai, tira do coração, da mente, todo o espírito de culpa, que eles possam entender que o Senhor já perdoou os teus pecados, de que o Senhor tem um plano maravilhoso na vida de cada um deles aqui neste momento, em nome de Jesus, papai. Continue abençoando esta igreja, pastor Miranda e os demais líderes desta igreja. Ó Deus, que esta igreja continue sendo uma bênção para a sociedade onde ela está instalada, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós assim oramos, crendo na misericórdia do Senhor. Amém. Amém. Mas nós vamos ler o texto também. Está lá em Lucas capítulo 15. Você que trouxe sua Bíblia. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24. Diz assim a palavra. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu
sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá dispersou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa a ele e alegrar-nos, pois este meu irmão estava morto e voltou à vida. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca recebi as tuas ordens, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um novilho ou um cabrito para que eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Texto rico demais, texto muito rico em informações. Voltando-nos à casa do Pai. Eu não sei se todos aqui abandonaram a casa do Pai, ou talvez você nunca conheceu a casa do Pai. Tem aqueles que abandonaram a casa do Pai e aqueles que nunca conheceram a casa do Pai. Para nós entendermos esse Pai glorioso, nós precisamos entender o propósito de Deus para nós. Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. São os 4 pilares que eu costumo dizer, os 4 pilares para nós entendermos o plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Segundo pilar, nós somos todos pecadores, não escapa ninguém, porque através do pecado de Adão e Eva, os primeiros casais, o primeiro casal que pecou lá no jardim do Éden, todos nós agora somos pecadores, não escapa ninguém. Terceiro pilar, só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados, e só através de Jesus nós podemos novamente voltar
a casa do Pai. Quarto e último pilar, que é muito importante. Vocês já sabem os três: um plano maravilhoso, somos todos pecadores, Jesus Cristo é o único que nos faz a chegarmos ao Pai, porque Ele é nosso irmão mais velho. O quarto e último pilar: nós temos que procurar Jesus. Nós temos que procurar Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque que muitas vezes nós, como cidadãos, como homens e mulheres, às vezes vivemos uma vida perturbada, não temos alegria no nosso coração, porque a verdadeira alegria é conhecer quem nós somos, quem você é. Hoje nós estamos conscientes, e esta palavra vai trazer isso para nós, que nós somos filhos. Nós deixamos de ser apenas criatura e nos tornamos filhos. Todas as vezes que você reconhece Jesus como seu Salvador, como aquele ajudador, como aquele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, você tem consciência disso, você se torna filho de Deus, irmão mais novo de Jesus, porque o irmão mais velho é Ele. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o nosso ajudador e também o nosso irmão mais velho. Então nós precisamos entender esse propósito, esses 4 pilares, para nós entendermos o porquê que às vezes nós estamos afastados de Deus, porque nós não entendemos o verdadeiro propósito da vida. Às vezes as pessoas pensam que a vida, muitas pessoas pregam isso: não, aqui morreu, acabou, somos só uma matéria. Tem essa ideologia por aí, que nós somos apenas uma matéria, morreu, acabou. Mas não, a Bíblia é clara em nos dizer que nós temos um encontro com o Pai. Nós que somos filhos, vamos um dia participar do seu reino. Aleluia! Haverá o reino de Cristo sobre essa terra, e somente os filhos participarão. Somente os filhos participarão. É por isso que é importante nós voltarmos para a casa do Pai. É por isso que o diabo também tem tentado colocar na mente das pessoas: ah não, você não tem condições, você tem muito pecado, você já matou, você já roubou, você já mentiu. O diabo faz isso. Ele tenta atrair para ele com estas verdades, entre aspas, porque realmente nós somos falhos e pecadores, mas o diabo esquece de dizer para nós, e nunca ele vai dizer, de que todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, o de hoje, o de amanhã, estão perdoados, desde que nós o reconheçamos, Ele como Pai, e nós como filhos. Por isso é importante nós voltarmos para os braços do Pai. É nos braços do Pai que nós somos ajudados. É no braço do Pai que nós encontramos uma palavra de refúgio. Olha o que diz o texto da palavra que nós temos que decorar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, quer dizer, falamos, vamos conversar sobre isso. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados são como a escarlate, vermelho forte, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como carmesim, também outro tipo de um vermelho, se tornarão como a lã. O que o texto está dizendo? Olha, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você está fazendo, o que fez, não importa, seja esse pecado vermelho como carmesim, ou vamos usar outra expressão, ou seja, preto mesmo como carvão, não importa, se tornarão brancos como a lã. É promessa de Jesus, é promessa do Pai para nós. E por que será que muitos de nós, muitos cidadãos, não encontram essa verdade? Porque não estão indo na fonte certa. Onde nós encontramos isso, essas verdades? Em um momento como esse, onde você é privado de algumas coisas para simplesmente ouvir Deus falar ao seu coração.
Não pense você que neste momento, às vezes, vozes estão entrando na sua mente dizendo: olha, isso é mentira do pastor, é o diabo, porque a Bíblia diz que ele está nas regiões celestiais, ele está por aqui, mas não tem o poder de agir aqui, amém? Então, se por acaso está vindo aqui pensamento, você vê, isso é mentira, o pastor está com lorota, repreenda no nome de Jesus, porque Deus está aqui, amém? O Espírito Santo está no nosso meio, e nós podemos sentir a presença do Pai, querendo nos abraçar, querendo colocar na nossa mão o anel, querendo colocar nos seus pés uma nova sandália, uma nova roupa. Este é o Espírito Santo que está aqui, aleluia. Então não saia daqui desse encontro com Deus, não saia daqui da mesma forma que você chegou. Saia aqui consciente que você é especial para o Senhor. O papel do diabo é matar e roubar, mas o papel do Pai, do Filho, é nos dar vida e vida com abundância. Aleluia, aleluia. Um dos quadros mais importantes e completos acerca do arrependimento é apresentado neste capítulo 15, escrito pelo Dr. Lucas, seu evangelho. Ele fala sobre o filho pródigo, a qual nós lemos. A ideia desse texto é trazer para nós o quão implacável é o pecado. Observa, vocês viram pelo teatro, que o filho mais novo, ele foi ao pai, pediu a sua herança e foi embora, gastou o seu dinheiro de forma errada. Depois ele teve uma consequência. Esse texto mostra para nós que todos nós somos livres para pecar. Você pode, todos nós podemos, mas nós também temos que ter ciência da consequência do pecado. Qual foi a consequência do pecado para aquele jovem? Ele perdeu tudo, né? Saiu com o dinheiro no bolso, mas foi fazer as coisas erradas, foi investir errado, e depois o que deu? Ele perdeu tudo, começou a comer com os porcos, e aí ele se arrependeu. Mas o texto mostra para nós o quão o pecado é implacável, o quão o pecado ele destrói o ser humano, o quanto o pecado ele leva nós para longe dos braços do Pai. Mas o texto também nos mostra que esse Pai, ele está sempre olhando, esperando a volta do seu filho. Esse Pai não esquece do seu filho. Esse Pai dá liberdade para ele, porque ele não é um Pai carrasco, ele não é um Pai que segura as forças. Não é por força nem por violência, aleluia, mas é pelo agir do Espírito Santo. Deus não vai te obrigar a você servi-lo, Deus não vai te obrigar a você adorá-lo. Ele está esperando você dar o primeiro passo, dizer: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Senhor Jesus, eu quero abandonar a minha vida de pecado. É isso que ele faz, é ele que ele faz. A decisão do filho, quando nós lemos nesse texto, qual foi a decisão do filho? Quando ele viu que estava perdido, quando ele viu que tinha perdido todos os seus bens, qual foi a decisão dele? Ele renovou a sua mente. Ele renovou a sua mente. Ele caiu em si. Para aí, lá na casa do meu pai, os jornaleiros do meu pai, os trabalhadores do meu pai estão comendo do bom e do melhor. Para aí, o que eu estou fazendo? Caiu em si, renovou a sua mente. Então é isso que nós temos que fazer. Por que eu estou vivendo essa vida? Por que eu estou andando assim? Não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para ser próspero. Deus me chamou para ganhar as nações. Deus me chamou para ser alegre. Eu lhes dou a paz que o mundo não tem. Segundo a palavra, é a paz que Deus quer dar ao seu coração e aos nossos corações. Então, o primeiro passo que o filho que está afastado do pai, o primeiro passo que o filho tem que fazer, renovar a sua mente, trazer à sua memória aquilo que ele perdeu e o que ele está vivendo agora, ou aquilo que ele está deixando de viver, servindo a Cristo, e não está vivendo porque está fora dos braços do Pai, está fora do caminho do Senhor. Renovar a nossa mente. O versículo 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15, 17. A primeira atitude do filho que está longe da casa do pai é renovar a sua mente. E eu quero que o Espírito Santo nesta manhã renova a sua mente.
Eu tenho certeza que Ele está renovando a sua mente. Tenho certeza que você está agora, neste momento, calculando tudo aquilo que você poderia ter ganhado e não ganhou, tudo aquilo que você perdeu, você está calculando, simplesmente porque você abandonou a casa do Pai, os braços do Pai. Não tem coisa melhor na vida, é de que nós entendemos o plano de Deus para nós. O ruim é nós vivermos uma vida sem saber para onde vamos, de onde somos. Nós viemos do Pai, nós viemos do céu, porque o nosso espírito pertence a Deus, e é para lá que nós vamos voltar. A Bíblia diz que aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo não voltarão para lá, mas irão para o inferno, o lugar de tormento. Mas o Pai, Ele está sempre esperando o Filho renovar a sua mente. Filho, eu tenho plano para você, eu tenho plano glorioso, eu tenho plano maravilhoso, eu perdoo os teus pecados. Filho, a vida não é só essa que você vive na terra. A vida na terra é 80, o que passar disso é canseira, enfado. Mas a vida que eu tenho é eterna, ela é infinita, aleluia. É isto que eu quero viver esta vida infinita, esta vida eterna, que Jesus promete na sua palavra. Mas para isso, eu preciso estar no braço do Pai. Eu preciso entender que o Pai, Ele tem um amor sobre mim. Ele não quer te controlar. Longe dele te controlar como uma marionete, ou como alguém controlado por um controle remoto. Longe de Deus fazer isso. Ele quer que você o ame também, assim como Ele te ama. Os 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, e a seu próximo como a ti mesmo. Se eu não amar a Deus, eu não consigo ficar nos braços do Pai. A primeira decisão do filho foi renovar a sua mente. Tomou a decisão de renunciar àquela situação lamentável que havia chegado, e decide por uma segunda oportunidade. Ele decidiu. Outra coisa que o filho fez, ele tomou a decisão certa. Que às vezes o filho está abandonado, o filho está longe da casa do pai, ele quer tomar uma decisão, mas tomou uma decisão errada. Não vai resolver nada, vai piorar, vai afundar ainda. Mas a decisão dele foi certa. Qual foi a decisão dele? Versículo 18, parte A: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Diga assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que ele viu a comida dos porcos, talvez do nosso contexto, né? Alguns sitiantes, lavagem, mas aqui era outra coisa, mas era comida de porco, não era comida de ser humano. Na hora que você está lá naquela dor, naquele sofrimento, olhando para aquela situação, problema na família, problemas com os filhos, problema no serviço, problemas em todos os lugares, é nesse momento que você tem que tomar a decisão correta. E às vezes, ou sempre, Deus permite, sabia? Deus dá liberdade para sair, deu. Você viu que o Pai deu a liberdade? Não, está aqui, toma a sua herança, vai curtir a sua vida. Deus dá liberdade, mas nós temos que cair na real, nós temos que tomar a decisão. Jesus, Ele espera que você também tome a decisão hoje, ou nesse encontro, de nunca mais abandonar os braços do Pai. O que Ele tem para nós, o que Ele tem para você é extraordinário. Dinheiro nenhum do mundo pode comprar o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nunca passou no nosso coração, na nossa mente, o que Deus tem preparado para os seus filhos. Coisas extraordinárias. E às vezes, quando nós falamos assim de coisas extraordinárias, talvez você possa ficar pensando: o que será isso? O texto já diz: nunca passou no nosso coração e na nossa mente. É algo que não tem explicação. Quando nós vamos ler a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele esteve até o 3º céu. Olha só, o privilégio do apóstolo Paulo.
E a Bíblia fala que ele viu coisas inefáveis, quer dizer, inexplicáveis. Ele não conseguiu descrever, ou ele foi proibido de escrever na Bíblia o que ele viu no céu. Significa que não tem explicação aos olhos humanos o que Deus tem preparado para mim e para você. E é para quem? Para os filhos. Amém? Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então a primeira decisão do filho, qual foi a primeira decisão do filho? Renovou a sua mente. A segunda decisão do filho, ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa é a decisão que você tem que tomar hoje, ou nesse ponto. Eu vou tomar uma decisão. A partir de hoje, eu vou ficar perto de Deus, eu vou ficar perto de Jesus. Eu não quero mais participar da comida dos povos, eu não quero mais participar das coisas erradas, eu não quero mais prostituir, eu não quero mais mentir, eu não quero mais roubar, eu não quero mais enganar. Eu quero viver uma vida segundo a vontade de Jesus, porque esta é a vontade de Deus, que nós sejamos santos, que nós sejamos irrepreensíveis. Esta é a vontade de Jesus, para que nós também, além de sermos filhos, sejamos também discipuladores, geradores de vida. Quero abrir um parênteses aqui. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, e através de um trabalho que o pastor Domingos tem colocado no nosso coração, chamado Casa de Milagres. Deus tem colocado no nosso coração o seguinte: olha, o papel do cristão, o papel da ovelha é gerar filhos. Quando nós colocamos na nossa mente, no nosso coração, de que eu sou um servo, que você é uma serva e um servo do Senhor Jesus, qual que é o verdadeiro trabalho nosso? É agradar o centro da vontade de Deus. Qual que é o centro da vontade de Deus? Gerar filhos, gerar ovelhas, ganhar pessoas para Jesus. Não adianta eu ir na igreja de segunda a domingo e não ganhar uma alma para Jesus. Não tem sentido. Crente gera crente, ovelha gera ovelha. É por isso que o diabo ele tenta de toda forma afastar você dos braços do Pai. Porque quando você está longe do Pai, você também não gera. Além de você não gerar, você começa a viver as maldições, as consequências do pecado. Mas Deus quer trazer você de volta. Filho, você é meu filho. Aleluia. Eu quero colocar de novo o anel. Eu quero colocar de novo a sandália nos teus pés. Eu quero fazer de você realmente um filho que me agrada. E geradores de filhos. Amém? Terceira proposta aqui do menino, do jovem. Ele tomou a decisão certa, depois ele confessou os seus pecados. O que ele diz lá no versículo 18, parte B? E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. A verdade, ela tem que ser o centro de um cristão. Não adianta nada você falar: eu vou voltar para a igreja, mas não abre o seu coração, não vai resolver. Você tem que contar tudo para Ele. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa se você roubou R$1 ou roubou 1 milhão, se você matou ou matou 1 milhão, não importa. Para Deus, todo aquele que confessar os seus pecados serão perdoados. Ainda que os seus pecados sejam como carmesim, como nós lemos aqui no texto de Isaías, eles se tornarão brancos como a lã. Ele perdoa. Ele perdoa o meu pecado. Eu também fui um homem muito errado. Eu fui pior ainda, porque eu estava dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja. Meus pais sempre me levaram para a igreja. Eu participava do ministério de louvor da igreja, mas com a vida errada. Pior ainda. Mas o Pai provou que Ele é Pai amoroso, Pai misericordioso. Esse Pai, Ele nunca me abandonou. Esse Pai estava sempre olhando para mim. Ele sabia que Ele tinha um plano para mim. Ele sabe que tem um plano para você também. Então, quando Deus tem um plano para nós, o diabo pode tentar de todas as formas, mas Deus sempre traz de volta para os seus braços. Amém? Deus sempre traz de volta para os seus braços. Se você crê na palavra, se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, Ele vai te trazer para os braços do Pai. Apenas confesse os seus pecados a Ele.
renova sua mente, toma uma decisão correta e confessa o seu pecado. Simples assim. Tem um pastor que dizia assim: olha, Deus é simples, é nós que complicamos. Diga comigo: Deus é simples, nós que complicamos. É difícil perdoar? Para muitos é, né? Mas para Deus não. Deus perdoa. Se você for sincero de coração, Deus perdoa instantaneamente os seus pecados. Salmo 32, versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Então observe que o filho pródigo, aquele que saiu de casa, pegou seus bens, quando ele caiu de si, o que ele fez? Renovou a sua mente, tomou uma decisão certa e pediu perdão. Vamos decorar? Renovar a mente. Fala bem alto. Renovar a minha mente. Tomar uma decisão certa. Pedir perdão pelos meus pecados. Isso que nós temos que fazer para voltar para os braços do Pai. E Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para receber. Qual foi a atitude do Pai? Quando nós vemos aqui o texto, qual foi a atitude do Pai? O pai é aquele que nunca esquece. O texto vai dizer que o pai ficava sobre a janela, olhando na estrada. Quem sabe um dia ele volta. Imagina você perder um filho dessa forma. Quem é pai? Levanta a mão. Pai. Imagina você um dia, vou terminar, perdão. Um dia seu filho chegar para você e falar assim: pai, eu quero ir embora de casa. Quando nós vamos ver o texto, abre o parênteses. Observe que o pai não reclamou. O pai não falou: meu filho, por que você vai fazer isso? Deixa disso. Isso mostra a reação do Pai Celeste. O Pai Celeste nos dá liberdade. Livre-arbítrio. O Pai não insistiu com ele para ficar. O Pai simplesmente atendeu o seu desejo. Agora imagine você, pai, seu filho chega e fala: pai, é o seguinte, olha, eu quero que o senhor reparte a herança, eu quero que o senhor venda a sua casa, o seu carro, a sua fazenda, o senhor tem, ou se o senhor quiser vender, vê o preço que ela vale, reparte em 3, nós somos em 3, eu quero que o senhor me dê a minha parte, eu quero ir embora de casa, eu quero curtir a vida. Imagina a dor do pai. No contexto de hoje, muitos pais levariam à justiça. No contexto de hoje, muitos pais jogariam esse filho para fora se não matasse. No contexto de hoje. Mas olha a diferença do pai verdadeiro, do Pai Celeste. O que o Pai Celeste fez? Porque aqui é um exemplo do Pai Celeste, do Pai Todo-Poderoso. Ele falou: filho, está aqui a sua herança, vai embora, vai curtir a sua vida, você é livre para fazer o que você quiser. O problema é que quando nós tomamos uma decisão dessa, as consequências também vêm. Nós podemos pecar, podemos, só que nós também devemos receber as consequências do pecado. Por que esse homem se tornou miserável, que ele comeu os porcos? É Deus mostrando para nós que o pecado lhe traz consequências terríveis. Terríveis. E por isso que nós temos que voltar para a casa do Pai. Qual foi a atitude do Pai? Viu de longe. Versículo 20. Deus sempre olha para nós com os olhos de misericórdia, por mais distante que tenhamos estado dele. Esse texto mostra para mim e para você que Deus sempre olha para nós com um olhar de misericórdia. É por isso que nós cristãos não devemos desprezar ninguém. Não devemos desprezar prostitutas, drogados, não devemos desprezar mendigos. Esses, principalmente esses, precisam de Deus. Jesus, quando ele veio nessa terra, encarnou como homem, onde ele esteve? Aí ele foi procurar os saduceus, os fariseus? Ele foi procurar os donos da igreja na época? Não. Jesus esteve entre os mais pobres,
Jesus esteve entre as prostitutas, os ladrões. Jesus esteve entre eles, as pessoas desprezadas pela sociedade, as pessoas que não tinham valor na sociedade. Foi ali que Jesus esteve. É Jesus mostrando para nós: olha, é isso que o Pai faz. O Pai quer trazer nos braços dele aqueles que são rejeitados, aqueles que se sentem rejeitados. E talvez você que está aqui nessa manhã, se sentindo dessa forma, se sentindo rejeitado, desprezado pela sociedade. Tem um texto da palavra que diz que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus nunca esquece dos seus filhos. Uma mãe pode até esquecer de um filho que gerou, mas Deus nunca esquece do filho dele. Então você é filho, e Deus está olhando de longe, está observando você, esperando você voltar, para que Ele possa te abraçar novamente. Ele tem um plano glorioso para nós. O Pai viu de longe. O Pai também foi movido de misericórdia. O Pai foi movido de misericórdia. O que o Pai falou? Quando viu o filho, primeiro ele foi, abraçou ele, né? Não é isso? Abraçou e beijou. Talvez no contexto de hoje, alguns pais, quando ver o filho voltando, na verdade ele expulsa ele, porque você gastou tudo meu dinheiro, você agora quer que eu aceite você novamente? Os pais de hoje, entre aspas, alguns, não todos, mas o Pai Celeste está mostrando para nós que Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados, não importa o que você fez. A Bíblia diz que quando o pai viu o filho chegando, imagina a estrada aqui que nós vamos chegar na chácara. Imagina o pai lá na porteira, olhando de longe, e lá de longe ele vê um filho vindo, uma pessoa vindo. Ele começa a imaginar: será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? E quando vai se aproximando, ele vê que é o filho, e dá um abraço no filho, e beija o filho, dizendo: eu estou usando aqui as minhas palavras, eu tenho certeza que ele chorou, ele amou, ele glorificou a Deus, porque o filho que estava longe voltou, ele usou de misericórdia para com o filho. É assim que Deus quer fazer com você, usar de misericórdia para com você. Ele quer te abraçar novamente, Ele é movido de misericórdia. A Bíblia diz que Ele colocou um anel no seu dedo, vestimentos, roupas novas, sandálias. O que isso representa? Vamos ver. Saiu ao seu encontro. Terceiro lugar, saiu ao seu encontro. O Pai sempre saiu ao nosso encontro. Aleluia. Sempre saiu ao nosso encontro. Você quer um texto que prova que Deus saiu ao nosso encontro? Quer um texto claro? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ele desceu do céu, Ele se fez homem, se fez pecador, se fez maldito para mim e para você. Ele desceu até a terra, porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano, porque Ele quer colocar você novamente no plano dEle, o plano original, vida eterna. O plano, a vida que Adão e Eva tinham. Sabia que Adão e Eva tinham essa vida eterna? O primeiro casal que Deus formou, eles não foram formados para morrer. Deus, quando criou Adão e Eva, criou eles para viver uma vida plena. Mas depois que peca, a Bíblia diz que o pecado nos faz separação de Deus. E o diabo achou que tinha vencido, né? Mas aí Deus, através daquela cena, Ele fala assim: da semente da mulher, que é o filho, vai nascer um. Da semente da mulher vai nascer um, que vai pisar na cabeça da serpente. O que é pisar na cabeça da serpente? Tirar o suposto domínio do diabo sobre o ser humano. Quando Adão e Eva pecam, o diabo, eu tenho certeza que ele pensou assim: agora sim, nós vencemos. Agora o ser humano é nosso. Agora nós fazemos o que nós quisermos com ele. Mas não, Deus prometeu. 4.000 anos depois, aproximadamente, nasceu Jesus Cristo de Nazaré. 4.000 anos. Se passar
passaram, mas nasceu, cumpriu-se a palavra, ele nasceu, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e agora, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, nunca mais será condenado pelos seus pecados. O pecado não tem poder mais. É isso que o Pai faz. É isso que o diabo não quer que você saiba. O diabo não quer que você saiba dessas realidades, porque essa realidade está escrita aqui, nesse texto, nesta Bíblia. Esta Bíblia, preste bem atenção. E daqui uns anos nós não vamos ter ela mais. Daqui uns anos nós não vamos ter ela mais. Por isso que é importante você ler, memorizá-la, guardá-la no seu coração, como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Imagine aqueles que não leram a Bíblia, que não guardaram a Sagrada Escritura no seu coração, quando ela for tirada, o sofrimento dessas pessoas, porque vai vir as lutas, vai vir as perseguições e as tentações, e eles não vão saber o que fazer. Mas se você ler, se você está no braço do Pai, se você está no braço do Pai, você está lendo. Porque se nós não estivermos lendo, nós não vamos entender o propósito do Pai. Qual é o propósito do Pai? Nos abençoar. Tem um texto da palavra que me fala em memória, diz assim: os planos de Deus é de nos abençoar e não de nos amaldiçoar ou nos causar dano. Isso é o plano de Deus. Então o Pai, a atitude do Pai foi, a primeira atitude do Pai foi sair ao encontro do Filho. Deus saiu ao nosso encontro. Deus enviou o seu Filho, Ele veio ao nosso encontro. E hoje Deus está novamente indo ao seu encontro através dessa palavra. Ele também pôs vestidos novos nos seus filhos. O pecado, às vezes, ou não, às vezes não sempre, o pecado mancha as nossas vestes. O pecado é como você olhar um tecido branco todo sujo, roupa de graxa, né? Ou de lã. É feio, né, quando você vê um tecido branco sujo de lã ou sujo de graxa. É ruim, né? É esquisito. O pecado faz isso. O pecado nos mancha. O pecado nos destrói. E o fim do pecado é a morte. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o que o Pai fez? Trouxe uma roupa nova. E é isso que Deus também vai fazer. Está fazendo aqui nesta manhã, colocando vestimentas novas sobre você, colocando uma roupa branca sobre você. Pastor, e as pessoas que já me conhecem, elas vão mudar os seus pensamentos, porque elas vão começar a ver em você o brilho da roupa branca, ou o brilho de Cristo. Aleluia. A partir do momento que você começa a praticar as coisas boas, as obras da fé, as coisas velhas ficarão para trás. Eis que tudo se faz novo. Aleluia. Pois vestimentas novas. O pecado representa por vestiduras rasgadas, mas a justiça por vestiduras novas. Isso significa, meus irmãos, que há uma mudança plena no interior do homem, não só no interior, mas também no exterior, quando nós voltamos para o Pai. Esse também. Som, acabou a pilha. Glorifica o Senhor. Amém, glória a Deus. O texto também diz que ele colocou um anel no seu dedo. O pai viu o filho chegando, o pai colocou roupas novas, o pai foi ao seu encontro, e o pai agora coloca um anel nos seus dedos. Isso significa que Deus restaura a autoridade perdida. Sabe aquela autoridade que você tinha, talvez você está afastado de Deus? Sabe aquele momento que você já teve com Deus? Você fazia obra, você cantava, você orava, você pregava, e hoje você está afastado. Fez como o filho pródigo, afastou-se dos braços do Pai.
Mas se você tomar a decisão hoje, Ele restaura, Ele coloca uma vestimenta nova, Ele coloca um anel no seu dedo, que representa a autoridade que você tinha, voltará a ter autoridade no mundo espiritual, amém? Você voltará a ter autoridade sobre os demônios, sobre as potestades. Você vai orar para os enfermos, eles vão ser curados. Você vai orar para os endemoniados, eles vão ser libertos. A autoridade voltará às suas mãos. Esta é a ordem. Este é o processo que Deus faz nas nossas vidas. Quando nós voltamos para a casa do Pai, Ele põe de novo o anel nas nossas mãos, aleluia. Ele restaura a nossa autoridade, porque Ele faz isso. Ele tira nós num lamaçal de lama, segundo a palavra, e nos coloca numa rocha firme. Como seria bom se toda a sociedade entendesse o plano de Deus? Como tem pessoas sendo enganadas pelos prazeres da vida. Esse filho pródigo foi embora por causa dos prazeres. Ele achou que o dinheiro poderia dar prazer o resto da sua vida, mas ele esqueceu que o dinheiro acaba, e os amigos também acabam. Quando o dinheiro vai embora, os amigos também vão embora. Você pode até fazer amizade quando tem dinheiro, mas acabou o dinheiro, meu irmão, acabou. E quantas pessoas estão no mundo enganadas pelo dinheiro? Você sabia que a única entidade que o Senhor Jesus chamou de Senhor na Bíblia é o dinheiro? Sabia disso? Ele não chamou os reis de Senhor. Ele não chamou os imperadores de Senhor. Ó Senhor do imperador. Ele falou assim: não podeis servir a dois senhores. Qual é os dois senhores? A Deus e a Mamon, que representa a riqueza, o dinheiro. Observa a gravidade. Por que muitas pessoas não adoram o Deus verdadeiro? Porque estão adorando a Mamon. O que é adorar a Mamon? Entregar toda a sua vida pelo dinheiro. Quer ganhar dinheiro a todo custo. Não importa o jeito. Vou dar o meu jeitinho brasileiro, tá bom? Mas ninguém está vendo. Errado. Só faz isso quem está longe dos braços do Pai. Mas quem está nos braços do Pai não faz isso. Porque ele sabe que quem está no braço do Pai pratica a justiça. A justiça. O cristão verdadeiro pratica a justiça. Não faz coisa errada. É por isso que o diabo não quer que você volte para os braços do Pai. Porque no mundo você pode fazer o que você quer. Você pode tudo. A única coisa que você não pode é participar do reino de Cristo. Participar do reino de Deus. E quando é que vai acontecer? Está muito perto. Para aqueles que morrem em Cristo hoje, quantos estão morrendo agora, neste momento? Exato momento. Morrendo. Quantos estão morrendo? Para onde estão indo essas pessoas? Aqueles que morrem em Cristo já vão para um lugar de descanso, paraíso de Deus. Aqueles que morrem sem Cristo vai para um lugar de tormento. Então, você fala assim: mas Jesus nunca voltou, por que não tem que voltar para a casa do Pai para esperar a volta de Jesus? Jesus pode voltar hoje para você. E aí? Como está a sua vida? Está preparado para subir? Está preparado para ir para o paraíso? Ou para o lugar de tormento? Imagine você. Viver nessa terra não é fácil. Sim ou não? Não é fácil. Viver nessa terra não é fácil. Imagina você morrer e ainda ir para um lugar de tormento. Imagina isso. Para quê? Para que eu vou ficar em cima do muro? Tem que tomar uma decisão. É o melhor de Deus para nós. É seguir a Jesus, é só falar. Nada que aparenta muito bonito vai nos levar ao céu. A Bíblia diz que quando Jesus veio, deixa Isaías que fala agora, fala que ele era sem formosura. Em outras palavras, Jesus era feio, fisionomia, mas ele tinha paz no seu coração, tinha palavra no seu coração.
Até isso o mundo distorce. A imagem que nós vemos de Cristo é a imagem de um Jesus bonito, olhos azuis, cabelos grandes. Isso não existe, irmão. Pesquisa a história, você vai ver que isso não existe. Aquela fisionomia não é de Cristo. É para enganar você. Mas ele tem palavra vida, palavra de vida eterna, melhor. Ele tem palavra eterna, palavra poderosa para nós. Volte para os braços do Pai. Ele quer colocar em você um vestido. Ele quer colocar você um calçado nos seus pés. O Pai confia-lhe o maior ministério: pregar o Evangelho. O que o Pai está representando ali no texto? Ele está ensinando para nós que quando nós voltamos para Deus, e essa representação das sandálias nos pés, está dizendo que quando você volta para os pais, Ele coloca nos seus pés o calçado, quer dizer, a pregação do Evangelho. Você agora vai pregar sobre Jesus, você vai falar sobre Jesus. O verdadeiro crente, aquele que volta realmente para o braço do Pai, ele tem prazer de contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Se hoje tem aqui pessoas que já são crentes, que já dizem: eu estou nos braços do Pai, mas ainda não ardeu no seu coração o desejo de contar pelo menos para uma pessoa por semana o amor de Deus, tem alguma coisa errada. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos ser geradores de almas, geradores de vida. Você já imaginou se todo cristão genuíno colocasse no seu coração um propósito? Olha, toda semana eu vou procurar uma alma para falar de Jesus. O mundo já tinha sido evangelizado. Por que o mundo ainda não foi evangelizado? Porque nós crentes, aqueles que já estão nos braços do Pai, mas não estão fazendo a vontade do Pai, que é o caso do filho mais velho. O texto fala do filho mais velho, não tem? O filho mais velho fala assim: Pai, mas eu estive com o Senhor todos os dias, e o Senhor nunca fez nada para mim, nunca matou um filho. O que o pai fala? Meu filho, tudo que é meu é teu. Por que você está reclamando disso? E às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas não estamos desfrutando daquilo que o Pai tem, não estamos agradando o Pai dentro da casa dele, porque aquele filho mais velho também não estava agradando o Pai. Quando o filho mais velho fala para o pai: ó pai, o senhor nunca me deu nada, ele feriu o pai. O pai falou assim: mas meu filho, você está comigo sempre, você não faz porque você não quer, tudo é seu. Então às vezes não é só voltar aos braços do Pai, é fazer também a vontade do Pai. Aleluia! Fazer a vontade do Pai. Não basta só estar nos braços, temos que fazer a vontade do Pai. Aleluia! Não só fazer a vontade de louvar, de cantar, de pregar, mas também de ganhar almas para o Senhor Jesus. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Isso é importante. Restaurou-lhe o gozo. A Bíblia vai dizer que no versículo 23: comamos e alegremos. Comamos e alegremos. O pai disse para o filho mais, para os servos, disse para o servo: vamos comer e beber, vamos nos alegrar, porque o filho estava perdido, foi achado, ele voltou para casa. Essa é a atitude do Pai para você. Ele quer também fazer festa no céu. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Quando o pecador se arrepende: pastor, mas eu sou um Zé Ninguém, eu não sei nem quem eu sou. Para o Pai você é filho. E quando o filho volta para a casa do Pai, há festa no céu. Aleluia! A festa no céu quando o pecador se arrepende. Não tem nada de pensar: eu não sou ninguém, eu sou um João Ninguém, ou sou uma Maria Ninguém, enfim. Não. Você é filho. E como filho você não pode estar em outro lugar a não ser nos braços do Pai. É só nos braços do Pai que você vai receber uma roupa nova. É só nos braços do Pai que você vai receber um sapato novo, um anel novo. É só nos braços do Pai que você vai receber um abraço, um beijo. É só nos braços do Pai que
e você vai ouvir: eu te amo, meu filho. Lá no mundo, os amigos dizem: você é meu companheiro, estamos juntos. Mas o pai não: eu te amo, meu filho. Eu quero dar um beijo em você. Quero fazer uma festa para você. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria em Deus, ela é contínua, eterna. Não tem coisa melhor que você acordar e saber que o meu nome está escrito no livro. Não tem coisa melhor que você acordar e pensar: Jesus me ama, tem um plano maravilhoso para mim. Não tem coisa melhor que você acordar e pensar: os meus pecados já foram todos perdoados. Não tem coisa melhor que você pensar: olha, está faltando alguma coisa aqui em casa, mas Deus vai prover. Não tem coisa melhor que você aceitar esse amor gostoso, esse abraço gostoso do Pai. Não tem coisa melhor. Por isso nós dizemos para você: volte para os braços do Pai. Volte para os braços do Pai. Sabe que Deus teria o poder de fazer você vir à força? Ele tem poder. Ele é Deus, né? Por que Ele deixa você tomar a decisão? Porque Ele te ama. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o poder da decisão. Deus poderia manipular todos aqui. Ele é Deus. Mas Ele não faz isso. Ele não nos criou por isso. Ele nos criou homens e mulheres que tomem decisões corretas. Esse menino, esse jovem, ele tomou uma decisão correta. Ele renovou a sua mente. O que nós temos que fazer? Renovar a mente. Como é que nós conseguimos renovar a mente? Para tudo que nós estamos fazendo lá no mundo. O que nós estamos fazendo aqui é o PNL, o encontro com Deus. Para tudo. E comece só a meditar na palavra. Comece só a meditar na palavra. Comece a meditar, comece a orar, comece a buscar, comece a falar com Deus. Como que Deus vai saber? Entre aspas, Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você converse com Ele. Ele não quer que você fique orando aquelas orações decoradas, repetidas, 10, 20 vezes. Não, esquece isso, é religiosidade. Ele quer que você converse com Ele como pai e filho. Ele quer que você expresse tudo que está no seu coração. Ele está te ouvindo, Ele vai te ouvir, Ele vai perdoar, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe o plano que tem para você. Nós temos que renovar a nossa mente, parar para pensar: para Ele, o que eu estou fazendo? Poderia estar vivendo uma vida melhor. E quando eu falo viver uma vida melhor, quero entender aqui o negócio. Não estou falando de você viver uma vida cheia de dinheiro. Não é isso. Deus pode fazer tudo. Mas conta uma ilustração que um certo homem, um senhor de idade, vivia numa casinha bem isolada, uma casinha coberta de sapé, bem isolada da cidade, afastada da cidade. Só que era um crente no Senhor Jesus. E um dia a TV daquela cidade resolveu fazer uma surpresa para aquele homem. Não sei se alguém já ouviu essa ilustração. Resolveu fazer uma surpresa para aquele homem. E eles colocaram no coração a TV: nós vamos chegar lá e nós vamos dar uma casa para aquele homem. Nós vamos dar uma casa mobiliada. Aí a proposta era o homem falar alguma coisa, o homem pedir alguma coisa. Quando chegou na casa do homem, crente, servo do Senhor Jesus, aquele que estava no braço do Pai, aquele que tinha Jesus como seu suficiente, o repórter começou a perguntar: meu senhor, nós somos da TV e tal, viemos aqui fazer um programa do Senhor, nós temos um programa da TV e o senhor foi escolhido para esse dia. O que o senhor está precisando? E eles vendo a casinha dele. Mas porém, a história diz que a casinha era muito humilde, só que estava tudo bem organizadinho, tudo bem limpinho. E ele falou: você não precisa de nada, meu filho, eu estou bem aqui. Mas como assim, você não precisa de nada? Não, estou bem, não preciso de nada. Você não precisa de uma casa? Não, minha casa está ótima, maravilhosa. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu estou bem, estou feliz. A história encerra dizendo que o repórter não conseguiu tirar dele nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de murmuração, porque ele tinha Jesus no seu coração. Quando nós temos Jesus no nosso coração,
nós aceitamos tudo que vem do Pai. Nós somos gratos a Deus. E às vezes, nós não temos alguma coisa a mais, materialmente falando, é porque nós não entendemos o plano de Deus. Sabe um pouco de tema aqui? Porque nós não entendemos o plano de Deus. Por quê? Porque existe, na ideia da teologia, a graça comum de Deus e a graça especial de Deus. A graça comum, entre aspas. Graça comum é a frase que diz assim: o sol brilha para todos. Graça comum. O sol brilha para todos. Quer dizer, todo mundo, qualquer pessoa que plantar uma semente, ela vai nascer. Amém? Porque a graça de Deus permite que aquela semente nasça. Qualquer pessoa que decidir trabalhar honestamente vai prosperar. É a graça comum. Se não fosse assim, não existiria fazendeiros ímpios ricos. Concorda comigo? É a graça comum. A graça especial é a que muitas pessoas não entendem. A graça especial é entender o plano de Deus para o futuro. É entender a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, que aí não são todos que encontram. Por quê? É simples. Parece não ter sentido, porque quando nós olhamos para o mundo material, nós achamos que isso não tem sentido. Por isso que eu digo, voltar à casa do Pai não significa também que você vai ser milionário, significa que você vai ter um coração grato, vai aprender a agradar a Deus. E outra coisa, vai começar também a desenvolver o seu trabalho melhor, porque você entende que a graça de Deus, ela é derramada para todos, só depende de nós trabalharmos. Não adianta nós dizer: Senhor, eu estou esperando em Ti, mas não sai de casa, não faz nada, não trabalha, não faz nada, não vai acontecer nada. Deus é justo. Amém? Glória a Deus. Quantos querem voltar para os braços do Pai? Diga amém.